Vamos receber a pastora Elza, dizendo todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Seja convosco, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 2. Verso de número 40. Encontramos. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos ou que se haviam de salvar. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos a palavra nesse momento. A palavra que vem com poder, vem com unção. A palavra que é a espada, Senhor, que corta dos dois lados, que nos instrui e nos nutre ao mesmo tempo. A palavra que nos corrige e nos anima ao mesmo tempo. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Que ela trate conosco nesse instante. Que para a glória do teu santo nome, todos nós reunidos nesta noite, nesse lugar que o Senhor preparou para nós, estejamos com nossos corações abertos e receptivos à palavra do Senhor. Eu te peço o teu agir poderoso nesse lugar, Espírito Santo, tirando a venda dos nossos olhos, tirando os tampões dos nossos ouvidos, alargando a nossa visão, a nossa compreensão das coisas relacionadas ao reino do Senhor. Pai santo e poderoso, o Senhor está em ritmo, o Senhor está em movimento, e nós temos que ir na direção que o Senhor está indo, porque essa é a direção da bênção e da vitória. Então que o Senhor nos ajude nesta noite a conformar a nossa mente à mente do Senhor, o nosso coração ao coração do Senhor, que nós estejamos em sintonia contigo, meu Deus, que a glória do Senhor seja grande nesse lugar. Cada um, Deus, do menor ao mais idoso, cada um seja grandemente abençoado pela tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, graças a Deus. Queira se assentar? Se acomode, por favor. Eu vou repetir com você assentado o versículo 40. Com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Por favor, olhe para mim. Nós não podemos ler tudo que está nesse capítulo 2, porque nos requeriria muito tempo aqui nesta noite. Mas se você puder, leia em casa com muita calma. Porque aqui traz a transcrição da primeira pregação do povo de Deus na face da terra, da igreja cristã na terra, com Jesus Cristo não mais presente de forma física, de forma carnal, de forma humana. Havia acontecido a descida do Espírito Santo, e então os discípulos reunidos naquele cenáculo, naquele terraço, estavam fazendo grande barulho por causa dessa manifestação sobrenatural da presença de Deus, e isso atraiu a atenção dos moradores e dos visitantes que era uma data festiva em Jerusalém. Por conta disso havia gente de várias cidades, de várias regiões. Então tinha muito turista ali, turista para eventos religiosos, estavam ali. Então eles se aglomeraram justamente no meio da rua, à beira da calçada daquela residência, onde estava ocorrendo aquele tumulto. E cada um deles imaginava que fosse uma coisa, cada um deles dava uma explicação para aquele barulho todo que vinha daquele terraço. E a palavra de Deus nos diz que Pedro se aproveita então dessa oportunidade, da curiosidade deles e do julgamento que eles faziam do que estava acontecendo, e ele se aproxima bem da beiradinha e começa a ministrar esse que foi o primeiro sermão
da história da cristandade a partir da ascensão do nosso Senhor. Então o apóstolo Pedro vai ministrar essa palavra, uma palavra que tinha duas finalidades. Ele tinha, foi uma coisa assim, eu não posso chamar isso de improviso, porque o Espírito Santo ele não é de improviso. Então o que Pedro vai transmitir estava já na mente, no entendimento, no coração dele. Talvez ele não imaginasse que aquele dia ele poderia expor todo esse ensinamento, todo esse conteúdo. Mas ele foca em 2 pontos principais na sua ministração. Por isso que eu gostaria que você em casa lesse com calma. Primeiro alvo dele, primeiro propósito dele, quando vai ministrar a palavra àquela audiência, era deixar muito clara quem era essa personagem chamada Jesus Cristo, que recentemente havia sido preso, julgado, condenado e morto. Então ele vai conversar e esclarecer de forma mais abrangente e profunda possível quem era essa pessoa chamada Jesus Cristo. E ele remonta a textos do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, e vai identificando Jesus como sendo essa pessoa predita pelos profetas no Antigo Testamento e prometido pelo Pai para ser o resgatador do seu povo na face da terra, para remir o seu povo na face da terra. E ele vai trabalhar esse tema com bastante profundidade e firmeza, porque ele tinha muita consciência do que ele estava falando, muita segurança do que ele estava falando. Porque quando alguém quer falar de Jesus para outra pessoa, precisa falar com firmeza, porque nós não estamos falando de uma suposição, de uma possibilidade, nós estamos falando de um fato. Ele é o Salvador do mundo, único Salvador do mundo. Então Pedro impressionou por conta da quantidade de informações que ele trazia, dos esclarecimentos que ele trazia e da firmeza com que ele falava. Mas ele não falou apenas de Jesus. No finalzinho da sua ministração, ele faz um apelo. E eu quero que você observe que nessa ministração, nesse culto, não houve um milagre sequer. Não houve um coxo curado, não houve um morto ressuscitado, não houve um endemoniado liberto, não houve nada disso. Apenas a palavra. A palavra que estava sendo liberada com ousadia, com firmeza e com conhecimento de causa. Porque é assim que a gente fala de Jesus para as pessoas. A gente não fala de Jesus para as pessoas com um tom de voz trêmulo, incerto, inseguro. A gente fala com firmeza. Amém, irmãos? Por que a gente fala com firmeza? Porque a gente sabe do que a gente está falando. Nós estamos transmitindo a verdade que tem o poder de libertar as pessoas. E elas precisam ouvir isso e ser impactadas por essa verdade, como aconteceu neste momento. E depois de ministrar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, Pedro faz um alerta àquelas pessoas e diz assim: e olha, ele é a oportunidade que vocês têm. Ele estava dizendo para aquela audiência, Jesus Cristo é a oportunidade que vocês têm de salvarem-se desta geração perversa. Então ele está qualificando a sociedade que vive nessa terra alienada de Deus, descomprometida da palavra de Deus, dona do seu próprio nariz, achando o que faz e acontece e que está no controle de qualquer coisa que seja. Ele diz, é uma sociedade perversa. A sociedade que se conduz sem Deus no controle da sua vida, sem se sujeitar ao senhorio de Cristo, sem reconhecer que só Ele é Senhor, é uma sociedade perversa, egoísta, egocêntrica e abominável aos olhos do Senhor. Então o apóstolo Pedro está pregando a respeito de Cristo para aquelas pessoas e ao mesmo tempo denunciando a sociedade na qual aquelas pessoas não apenas viviam, mas estavam misturadas. O comportamento delas era semelhante do restante da sociedade, igualmente perversos, igualmente contaminados, igualmente desqualificados para a salvação. E eles estavam ali recebendo uma ministração a respeito de uma possibilidade de mudança de vida, de mudança de estrutura e de mudança de status espiritual. Deixar de ocupar a posição de perversos, inimigos e desligados de Deus, para ocuparem a posição de pessoas reconciliadas com o Pai, perdoados pelo Pai, abraçados pelo Pai, para começar uma nova vida, debaixo agora do governo e da sabedoria do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Eles ouviram aquela ministração e aquele apelo, e só isso.
Mas você acredita que a comoção foi tamanha e a revelação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que ouviam essa pregação foi tal, que naquele dia, depois de Pedro ter dado esse ultimato, dizendo para eles: o que vocês estão aprendendo sobre Jesus hoje, agora passa a ser responsabilidade de vocês. Porque ele é a oportunidade de vocês escaparem dessa sociedade perversa. Se vocês não se unirem a Cristo, significa que vocês querem continuar tão perversos quanto perversa é a sociedade. Então vocês estão diante de uma porta que se abre diante de vocês. E vocês podem entrar por ela ou não. Entrar por ela significa romper com uma sociedade perversa. Entrar por essa porta significa aliançar-se com Deus para um padrão de vida diferenciado na face da terra. Ainda que a maioria dos habitantes da terra continuem perversos, mas você, passando por essa porta, chamada Jesus Cristo, você dá a você mesmo essa oportunidade de começar um novo jeito de viver nessa terra. Não mais na dinâmica da perversão, mas na dinâmica da santidade. Ele deixou bem claro: Jesus é a resposta para uma sociedade perversa. Ele é o antídoto, ele é a solução, ele é a possibilidade de mudança, de romper com esse ritmo. Ele e só ele. A oportunidade está diante de vocês, mas ninguém vai lhes empurrar a porta adentro. Cada um decide se é momento de romper com a perversão da sociedade e finalmente enxergar o fato de que você é feito à imagem e semelhança de Deus, e diante desse Deus que te criou um dia você vai estar para prestar conta da vida que levou na face da terra. Se foi uma vida abominável aos olhos dele ou uma vida por ele aprovada e abençoada. Então ele deixou isso bem claro, e deixou bem claro, obviamente, o que significaria também uma resposta negativa a Jesus Cristo. Não passar por essa porta, não se comprometer com Jesus Cristo, não aceitar o Evangelho, não se converter, significa declarar aos céus que a sua escolha e a sua decisão é essa: continuar no caminho daqueles que são inimigos de Deus, adversários da obra de Deus na terra, que desonram o Filho de Deus enviado dos altos céus para remir pecadores. Rejeitar a oferta de salvação significa, em alto e bom tom, dizer aos ouvidos do Pai Todo-Poderoso que a sua escolha é continuar sendo na face da terra o indivíduo que presta serviço à perversão, à abominação e a tudo que afronta a santidade do Todo-Poderoso. A coisa é tão séria quanto nós estamos te falando nesse momento. E eles foram impactados pela verdade do Evangelho, que é exatamente essa, e eu poderia até expressar com mais profundidade, porque seria possível. Eu não me considero suficientemente capaz para expressar o significado de dizer não para o Evangelho. A tragédia que a pessoa atrai para a sua própria vida, uma vez tendo tido a oportunidade de ouvir a verdade, e ainda assim entendendo a verdade, reconhecendo que esse é o caminho, mas por um motivo ou por outro, dizer não para Jesus Cristo. É a pior decisão que um ser humano pode tomar na sua vida, é recusar a graça. É recusar a misericórdia, é recusar o perdão de Deus. Dito isto, o apóstolo Pedro ficou simplesmente à espera da reação daquela audiência. E a palavra de Deus nos diz que não menos do que 3.000 pessoas, naquele momento, impactados pela verdade do Evangelho. Eles não estavam impactados por nenhum milagre, porque não aconteceu nenhum naquele momento, senão este, que julgo ser o principal deles, que é quando a venda sai dos olhos do indivíduo, é quando as trevas desocupam o seu entendimento, e ele finalmente enxerga a verdade, que ele precisa ser resgatado, precisa ser salvo, e só há um meio para que isso aconteça, é se ele se render à pessoa gloriosa, maravilhosa e bendita de Jesus Cristo. Então esse milagre aconteceu, o principal deles, 3.000 pessoas
se manifestaram, chegaram ali com ares de escárnio, chegaram ali com ares de zombaria, chegaram ali para fazer um juízo pessoal do que estava acontecendo naquele cenário, naquele cenáculo. Eles chegaram ali atraídos pelo barulho, pelo movimento, e imediatamente eles começaram a supor o que estava acontecendo lá em cima, imaginando que eles tivessem noção dessas coisas, a ponto de terem pré-requisito para julgar esse tipo de coisa. Eles não tinham, eles estavam mortos espiritualmente, eles não tinham condições de entender o que estava acontecendo naquele cenáculo. Para eles poderia ser qualquer coisa, qualquer loucura. Eles não tinham vivência com Deus para dimensionar o que estava acontecendo ali em cima. Então, quando eles ouviam aquele barulho todo, eles começaram a escarnecer, a zombar, e era com essa postura e com esse espírito que eles estavam ali e começaram a ouvir aquela pregação. Mas na medida que o apóstolo foi liberando as palavras, que o Espírito Santo lhe ia instruindo para transmitir àquele povo, aquela frieza, aquela resistência, aquele deboche, foram se deteriorando diante da revelação das verdades que aquelas palavras traziam. A pregação do Evangelho é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. É uma cirurgia na mente, na alma da pessoa. É uma chave que abre cadeados no entendimento e na alma da pessoa. A pregação do Evangelho é uma ferramenta, é um instrumento poderoso para quebrar cativeiros, para romper barreiras intransponíveis por qualquer outro mecanismo. Mas a pregação da palavra tem essa força e tem esse poder. Porque você veja bem que o apóstolo Pedro, nesse primeiro discurso, nessa primeira pregação, ele não ficou enchendo linguiça, ele não ficou fazendo pantomimas para advertir, para agradar ninguém. Ele foi direto no ponto. E ele expôs aquilo que é o assunto e a coluna principal da fé cristã evangélica: a pessoa de Jesus Cristo. Eles ouviram e eles entenderam, e eles, não a totalidade, mas 3.000 almas, eu considero que seja um número bem significativo. 3.000 pessoas naquele dia deram uma resposta positiva ao Evangelho. Feliz delas. Feliz delas. Ninguém poderia fazer isso por elas. Ninguém poderia dizer, em nome de fulano eu digo sim. Ninguém pode fazer isso em relação ao Evangelho. Cada um dá a sua própria resposta. E 3.000 deram a sua própria resposta. E aí o que acontece a partir dessa resposta que eles deram? A palavra do Senhor diz que, a partir dessa decisão que eles tomaram, dessa posição que eles tomaram, frente à pregação do Evangelho, eles então agregaram-se. Finalzinho do texto que nós lemos, o versículo 47 diz, depois de dizer nos versículos anteriores, que eles a partir de então estavam sempre juntos, e eles estavam juntos para orar, e eles estavam juntos para adorar, e eles estavam juntos no partir do pão, e eles comungavam entre si, repartindo entre si os seus recursos, para que ninguém passasse aperto, passasse dificuldade. No final das contas, o escritor do livro de Atos, o evangelista Lucas, ele escreve e diz, e cada dia ia acrescentando o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Então eu preciso que você entenda que duas coisas estão acontecendo com as pessoas que se convertem no início da história da igreja. E isso não foi uma coisa de momento. É uma estratégia estabelecida por Deus na face da terra, de modo que deve ser assim para sempre, até que Ele volte e leve a igreja para a glória. Enquanto a obra missionária tiver que existir, enquanto pesar sobre nós o ide do Senhor, para alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas, então essas duas providências precisam ser atingidas, para que nós consideremos que uma pessoa foi evangelizada. Primeiro, nós precisamos anunciar a elas o Evangelho de forma profunda, clara e firme. Nós precisamos anunciar a elas o Evangelho. Isso significa conduzi-las a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então nós anunciamos o Evangelho não para que elas se informem, não para que matem sua curiosidade. A gente não discute Bíblia com essa intenção. A gente anuncia o Evangelho para levar a libertação aos cativos, levar a visão aos cegos, levar a nova vida àqueles que estão perdidos. Nós levamos o Evangelho para transformar
transformar vidas, não meramente para informar. E então, quando nós conseguimos fazer com que aquelas pessoas ouçam atentamente e compreendam as verdades do Evangelho que nós lhes ministramos, então nós colocamos diante delas essa decisão que só cabe a elas. Que resposta você dá então a essa oportunidade que te está sendo dada, via a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, de escapar e se desligar desta geração perversa, a atual, essa na qual você está inserido? Aí se a pessoa vira para a gente, como aqueles 3.000, e diz assim, eu quero, eu aceito, eu preciso disso, eu estou pronto, eu digo sim para o Evangelho, eu digo sim para Cristo, eu me rendo a Ele. Eu te agradeço, missionário, evangelista, pregador, obreiro, eu te agradeço porque você me conduziu a Cristo. E agora, o que eu faço? Aí agora, o evangelista, o pregador, o obreiro, vira para aquela pessoa que acaba de, semelhantemente àquelas 3.000, dizer sim para Cristo, vira para aquele indivíduo e fala, agora eu tenho que te conduzir para o lugar aonde Jesus Cristo está agregando aqueles que vêm a Ele. Desde o início da história da igreja, todos os que ouvem o Evangelho dele e dizem sim para ele, ele agrega. O que é agregar? Ajunta, ele ajunta essas pessoas, porque ele é o pastor e ele compõe o seu rebanho. E aonde ele ajunta esse povo, irmãos? A igreja. Então, quando eu levo o Evangelho para as pessoas, eu levo duas coisas para essas pessoas. Primeiro, eu levo uma pessoa, que é Jesus Cristo. Mas eu também levo um organismo vivo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão na terra, enquanto servos de Deus, é ganhar almas para Cristo, irmãos. Eu não sei se estou diante de pessoas aqui que tenham assim na sua família, morando debaixo do mesmo teto, ou na sua parentela, pessoas que ainda não estão salvas e que você gostaria imensamente que estivessem rendidas a Jesus Cristo como você está. Alguém pode dizer isso? Você tem essa situação na sua vida? Então eu quero que você imagine essa situação. Essas pessoas tão queridas sua, tão amadas por você, elas hoje estão numa situação em que a maior necessidade delas é ser salvas em Cristo Jesus. A coisa mais urgente que elas precisam receber é a salvação em Cristo Jesus. O que significa romper com a perversidade da sociedade para comprometer-se com a santidade do caminho de Cristo Jesus. E eu e você vamos fazer o quê? Nós vamos evangelizar os nossos familiares. Nós vamos evangelizar os nossos parentes. Talvez tenhamos amigos, queridos, que nós estamos preocupadíssimos com eles, porque o tempo está passando, e eles estão desperdiçando as oportunidades e precisam vir correndo para Cristo. E nós sentimos o nosso coração acelerar e pensamos, meu Deus, essa pessoa tem que vir, tem que ser salva, tem que ser salva. Por que ela tem que ser salva? Porque se ela não se render a Cristo, enquanto viva está, o que ocorre com ela após a sua morte, meus queridos? Ela morre condenada, ela morre sem salvação. E nós que estudamos a palavra de Deus, procurando ser fiéis ao texto sagrado, nós entendemos que essa é a pior tragédia da vida de uma pessoa, é partir desse mundo sem se unir à pessoa de Jesus Cristo. Nós não queremos isso para os nossos queridos, nós não queremos isso para os nossos colegas de trabalho, de escola, para os nossos conterrâneos, pessoas que passam por nós o tempo todo, o dia inteiro, em todos os lugares que nós estamos. Então pesa sobre nós a responsabilidade de falar de Jesus com clareza, com profundidade e com firmeza. Nós temos que falar, nós temos que nos dispor a ministrar a elas as verdades de Cristo, conforme nós já sabemos. Então a gente olha para a gente mesmo e fala assim, mas eu sei muito pouco. Procure aprender um pouco mais então. Mas nós não podemos nos calar, nós temos que falar de Cristo para aquelas pessoas. Aqueles 3.000 se converteram aquele dia porque alguém falou, porque alguém abriu a boca e lhes anunciou com clareza, profundidade e firmeza as verdades que salvam o ser humano. E a coisa funciona, porque você vê que ali não houve um milagre sequer, de cura ou de libertação. Houve a ministração da palavra. E eles ouviram, entenderam e corresponderam. E aí a gente pensa assim,
Você teria alguma dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, por exemplo? Você ficaria com vergonha de falar de Jesus para os seus familiares? Você acha assim que ele não é digno? Ele não é suficiente? Que os seus familiares talvez merecessem alguém melhor do que Jesus Cristo? Alguém diria isso? Não. Todos nós falaríamos de Jesus para as pessoas perdidas com muita tranquilidade. Por quê? Porque Jesus é perfeito. Não é verdade? Elas obedecendo e atendendo o que nós falarmos a elas, elas vão se decepcionar com Jesus em algum momento? Jamais. Por quê? Porque Jesus não falha. Porque Jesus é poderoso, porque Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo que uma alma humana necessita. Ele é amável, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é cheio de sabedoria, Ele é cheio de bondade, Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Então fala a verdade, não te empolga a ideia de apresentar Jesus para os perdidos? Com certeza, nós faríamos isso com maior tranquilidade na nossa consciência, pensando: se você vier, você nunca vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender. Se você fizer o que eu estou te falando, vem para Jesus, eu te garanto, você nunca vai se decepcionar com Ele. Nós poderíamos dizer essas coisas? Sem dúvida. Onde é que a gente barra? É quando a gente entende na palavra de Deus que nós não vamos conduzi-las apenas a Jesus Cristo. Em elas, aceitando a proposta que nós lhe fazemos na ministração do Evangelho, nós precisamos em seguida conduzi-las a quê? A igreja. Nós precisamos conduzi-las à igreja. Por quê? Porque esse é o mecanismo estabelecido por Cristo na terra. Por exemplo, capítulo 10 de João. Palavras do nosso Senhor. Capítulo 10, verso 16. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém... O que ele está dizendo aí? Também me convém agregar, ajuntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então ele está declarando num dos seus ensinamentos aos discípulos, e está dizendo: eu ainda tenho muitas ovelhas que não foram alcançadas ainda. Me convém agregar essas também. Então olhe para mim, por favor. Você consegue entender como é que na mente de Jesus Cristo a ideia de ajuntar o povo dele sempre esteve presente? Talvez a gente visse pessoas hoje dizendo assim: não, eu acho que está mais do que na hora de conduzir pessoas a Cristo, porque Ele é o único que pode salvar, e as pessoas precisam ser salvas. Mas, levando-se em conta as dificuldades do congregar, a maioria das pessoas estão pensando assim: vamos fazer o seguinte, vamos levar só para Cristo. Mas igreja está difícil. Para qual igreja que eu vou conduzir essas pessoas? Por exemplo, eu tenho lá na minha casa o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu marido, ou minha esposa, ou eu tenho meus filhos, adolescentes ou jovens, ou eu tenho meus tios, meus avós, ou eu tenho meus vizinhos, ou meus colegas de trabalho. Peraí, você está me dizendo então que eu tenho que conduzi-las a Cristo e também a igreja, não a Cristo? Eu não vejo problema. Eu não vejo problema de conduzi-las a Cristo. Eu vou falar de Cristo para elas com o maior prazer e com a maior segurança. Mas eu tenho que falar da igreja também? Aí fica difícil. Por que fica difícil falar da igreja? Por que quando chega essa parte da dinâmica da salvação do perdido, nós estamos nos sentindo quase concordando com os tais desigrejados, dizendo: não, deixa cada um ser crente na sua própria casa, e é melhor do que congregar? Isso não está no modelo bíblico. O modelo bíblico é que Jesus tem a visão de agregar, de ajuntar. Ali no livro de Atos, onde nós lemos, diz que cada dia que o Espírito Santo ia alcançando vidas através daqueles apóstolos, o Espírito do Senhor ia ajuntando aquelas pessoas, porque a igreja faz parte do projeto de salvação que Deus estabeleceu na terra para a humanidade. Amém?
Alguém dirá assim, difícil, sabe por quê, pastora? Porque a igreja hoje, ela nos desanima, a igreja apresenta muitos problemas. E eu perguntaria, de onde você tirou isso, filho? E a pessoa me responderia assim, das minhas próprias experiências. Nesses anos todos de convivência, de congregar com o povo de Deus, vou te falar, a coisa é traumática, a coisa pode ser decepcionante. Com Jesus tu já se decepcionou, já se frustrou? E ele me diria, nunca, nunca, jamais. E igreja? Nossa, igreja, se eu sentar para te contar, tu chora junto comigo. A gente vira a noite aqui no desespero, porque eu tenho sofrido nesse negócio de igreja. Mesmo, verdade. Então, se for para você ganhar teus familiares, você não se sentiria bem conduzindo eles para a igreja. Olha, eu acho que eles iam levar um susto. Eles iam passar trabalho. Eles iam passar algumas coisas difíceis dentro da igreja. E se fosse a primitiva? Ah, não! Se fosse a igreja primitiva, aí dava. Legal, a igreja primitiva eu levaria. Se fosse para ganhar hoje, conduzir a Cristo e depois conduzir a igreja primitiva, eu estou procurando essa aí na terra. Esse modelo idêntico à igreja primitiva, que as pessoas imaginam que seja a igreja de Atos 2, mas não é apenas a igreja de Atos 2. A igreja primitiva é a igreja relacionada em todo o texto apostólico, que compreende o primeiro século, do ano 33 até o ano 100. Então você não pode julgar, ou avaliar, ou idealizar a igreja primitiva partindo meramente do que está dito aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler. Porque a igreja primitiva foi uma igreja maravilhosa, uma igreja muito... teve para nos ensinar, mas estava longe de ser uma igreja perfeita. Estava longe de ser uma igreja perfeita. Para você não ficar com dúvida, eu vou ler com você o que Paulo escreve à igreja primitiva, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 3. 1 aos Coríntios 3, do 1 ao 3, ele diz assim, Paulo está escrevendo essas palavras à igreja primitiva, àquela que nós nos sentiríamos confortáveis de conduzir então os nossos familiares para nela servir a Cristo. Ele fala assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois, pois havendo entre vós o quê? Mais o quê? E o que mais? Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O que você acha da igreja primitiva? Era perfeita, irmãos? Ela era perfeita? Mas como que o Espírito Santo então fazia isso? Os apóstolos iam ganhando e o Espírito Santo ia levando para esse lugar, para esse ajuntamento, para esse grupo de pessoas. É assim que ele trabalha na terra, você acredita? Porque é justamente no convívio congregacional que o Senhor Deus vai promovendo o crescimento, o amadurecimento daquele que disse sim para o evangelho que lhe salva dessa sociedade pervertida. Por que a pessoa chega na igreja e ela às vezes se assusta, ou ela às vezes se sente desanimada, frustrada? Porque muitas vezes dentro da igreja ela vai interagir com pessoas. E olhe para mim, por favor. E aí alguém que chegou, foi conquistado por o evangelho, foi conduzido a Cristo e agora foi conduzido à igreja. Olhe para mim. Aí então essa pessoa, ela está na igreja, ela está naquele prazer, ela está naquela gratidão, ela fala assim, não, eu quero participar, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. Aí então ela chama alguém do louvor. Quantas pessoas do Ministério de Louvor estão aqui nessa noite? Levanta a mão só para eu saber. Mais alto. Isso. Então procura um de vocês do Ministério de Louvor. Aí fala assim, eu estou tão grato porque Jesus entrou na minha vida. Eu estou tão satisfeito. Olha, eu vejo vocês lá em cima louvando, adorando. Eu queria tanto participar dessa equipe de serviço da igreja. É uma equipe de serviço, não é? É sim. Vocês estão ali para servir a Deus, não é? Sim, senhor. Vocês estão ali de todo o seu coração, né? Quando vocês sobem ali, vocês sentem tanta gratidão por esse privilégio, não é? Sim, senhor. Olha, eu acho assim, vai ser maravilhoso. Será que tem como eu entrar nesse grupo? Alguém vai chamar ele no cantinho e falar assim, rapa fora, não brinca com isso não. Ministério de louvor, meu filho, isso é barra pesada, não vem que não tem. Você não tem noção dos levantes de Satanás que a gente enfrenta no ministério de louvor.
Não faz isso não. Se eu te falar o quanto que eu tenho chorado nesse ministério de louvor, você não sabe o que Jesus fez comigo. Ele podia ter me chamado para fazer tanta coisa, mas não, ele me chamou para o ministério de louvor. Ele judiou de mim. A gente só sofre nesse negócio. É só peleja, é só levante. Ó, eu vou te falar uma coisa. Fica sentado no banco da igreja que você vai ficar bonito. Não mexe com isso não, que é problemático. Se é tão difícil assim, por que tu não sai? Eu não posso, meu filho. Eu estou amarrado aqui. Ele me levantou. E se eu der as costas, se eu tirar a mão do arado, ele falou que ele não quer saber de mim. Eu agora não posso mais. Então eu estou te alertando. Você veio para a igreja, melhor coisa que você faz: entra mudo e sai calado. Não conversa com ninguém, não interage com ninguém, não faz amizade com ninguém. Você só está vindo para entregar seu dízimo, a sua oferta, as suas músicas, as suas orações, ouvir a pregação e tchau e benção. Não se envolve não, porque você vai ficar machucado. Estou exagerando? Espero que esteja. Para não dizer que nós estamos pegando no pé do pessoal do louvor. Quantos aqui são do diaconato desta igreja? Levanta com honra a sua mão. Você é um valente do reino de Deus. Aí vamos dizer assim, aquele indivíduo acabou de chegar, a duras penas foi alcançado. Era um ébrio, um alcoolizado, julgado aí pela sarjeta das esquinas do bairro. E ninguém diria que um dia serviria a Cristo, largaria aquela vida imunda e viria ser o servo de Deus na casa do Senhor. Mas você acredita que o evangelho tem poder? E o evangelho alcançou aquele pinguço, aquele que achava que nunca ia conseguir sair do copo, pois o evangelho é poderoso. E o evangelho conduziu aquela pessoa a Cristo, mas também conduziu aquela pessoa à igreja. E quando aquele moço chega à igreja, totalmente outro, já está até mais gordinho, está viçoso, tem um brilho no rosto, um brilho nos olhos, cheio de saúde, cheio de ânimo. E ele vê os irmãozinhos da igreja de uniforme, gravata, para lá e para cá, atende um, atende outro, e está sempre à disposição. E aí ele pensa, nossa, que honra, gente, que maravilha. Olha, um dia eu quero servir na diaconia desta igreja. Ai, porque Jesus mudou a minha vida, e ele me trouxe para meio desse povo, um povo maravilhoso. Aí ele chega perto do diretor dos diáconos, ou dos integrantes do diaconato, e ele abre seu coração e ele fala, eu não sei se eu já estaria pronto, se o pastor me aprovaria para isso, mas eu sonho vestir um uniforme desse, você acredita? Eu sonho entrar nessa escala, eu sonho tirar serviço, ficar aqui a postos, atendendo meus irmãos, cooperando para a ordem no culto. Se eu ver um mexendo em celular e WhatsApp, eu quero ir lá, bater no ombro dele com todo carinho e falar, estou te pedindo com educação, mas eu faço questão, desliga essa porcaria e presta atenção na pregação. Eu quero estar ali, sabe, de uniforme bonitinho, e na hora que eu ver a meninada correndo para lá e para cá, eu vou pensar assim, nossa, se eu for falar, o pai vai ficar bravo, a mãe vai ficar brava. Eu digo assim, eu vou assim mesmo, porque eu aqui estou para agradar meu Salvador. E eu digo, amigo, toma conta do teu filho, amigo. Querida, toma conta da tua filha, querida. Aleluia! Aí ele vai falar assim com o diácono, eu tenho certeza que a mãe, o pai, vai, quando eu chegar perto dele, falar assim, o teu filho está aprontando, filho. Teu filho está correndo lá em cima do altar, aquilo ali não é palanque, não é palco. Teu filho precisa crescer aprendendo a ter respeito na casa do Senhor e a entender que é um ambiente diferenciado. Você pode, por gentileza, ir lá pegar aquele menino? Eu tenho certeza que aquele irmãozinho vai virar para mim e falar assim, nossa, diácono, eu estou te devendo obrigação. Nossa, Deus, que bom que você me falou. Eu vou lá assim, muito obrigado. Aí então, quando ele falar essas coisas que são a sua perspectiva da diaconia numa igreja, ele vai ouvir um diácono virar para ele e falar assim, que inocência. Você não está preparado. Está na cara que você não está preparado. Você está achando que igreja é o quê? Jesus é maravilhoso, mas igreja... Você não tem noção, rapaz. Você vai botar esse uniforme, sua gravatinha, seu palitozinho, você vai ficar assim, muito bem colocado. Mas deixa eu te falar uma coisa. É um dos setores mais sofridos na igreja, a diaconia. É um dos segmentos menos respeitados. Eles precisam pedir 10 vezes para ver se a pessoa atende.
Eles precisam passar várias vezes para ver se uma pessoa se toca e entende que está na hora de parar de conversa, que agora a palavra, o microfone está um pregador, ou então vai lá e pega o microfone e entrega para a pessoa, talvez ela tenha alguma coisa mais importante para transmitir. Se você não mexia com esse negócio de diaconia, não. Porque diaconia é barra pesada na igreja. Normalmente pessoas tomam antipatia do diácono, tomam antipatia da diaconisa. Porque é o povo que, segundo a ordem do pastor, procuram manter a ordem dentro da igreja. Procuram manter organização no culto. Porque isso aqui não é festa de torcida. Isso aqui é um povo que teme a Deus e que se reúne para adorar a Deus. Então não pode tudo, não. Pode aquilo que cabe num culto reverente, com liberdade, mas sem abrir mão da reverência. Então, esse diácono vai virar para esse novo convertido e vai falar assim: não faça isso com você mesmo. Não enfrente esse negócio de diaconia. Fica quieto no seu banco, entra mudo, sai calado. Não faz amizade com ninguém, entendeu? E faz o seguinte: cumpre só a tua responsabilidade. Segue teu caminho, não procura saber de nada, não se envolve com nada. Vai sair barato para tu se tu fizer desse jeito. Estou exagerando? Talvez eles procurem. Vamos pensar assim, tá difícil ganhar jovem para Cristo, né? Tá difícil, gente. A juventude está muito distraída pelas coisas desse mundo. Mas você acredita que o evangelho tem poder para alcançar jovens? O evangelho tem poder para alcançar os jovens também. Adolescentes, juniores, o evangelho alcança o ser humano em qualquer faixa etária que ele tenha. E então vamos imaginar que é um moço ou uma moça, na sua adolescência, já pré-juventude, e está dando uma canseira nos pais, e está indo por caminhos tão perigosos, e está enrolado com tantas más companhias, e a impressão que dá é que o futuro vai ser tenebroso. Mas não é que um belo dia o evangelho chega até aquele jovem? O evangelho chega, e a pessoa então abre o seu coração, e surpreendentemente, aquele jovem se rende a Jesus Cristo. Jesus alcançou aquela alma jovem, aquela alma com tanto tempo pela frente para se dedicar ao reino. O evangelho alcançou, e aquela pessoa está na presença de Cristo. E aí aquele jovem vem, e onde é que é o culto dele? Que dia que é o culto dele? Sábado. O jovem vem para os cultos de sábado, o culto da juventude. Jovem novo convertido, todo empolgado, todo animado. Chega para a igreja, o pastor anunciou a semana toda: a igreja sábado é dos jovens, a igreja sábado é da juventude. A juventude tem toda uma estrutura para lhe conduzir na adoração a Deus, para ministrar a palavra ao seu coração. A juventude é tratada a pão de ló. A juventude é tratada de modo a se sentir estimulada à fé, ao progresso espiritual, para que ela não tenha que recorrer às coisas desse mundo perverso, para se distrair, para se empolgar, para se animar, mas para que ela ame Jesus cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí então aquele novo convertido jovem vem no culto do sábado, e ele olha, e tem uma meia dúzia aqui, mais uns 3 do lado de lá, e ele pensa: gente, onde é que está a juventude dessa igreja? Olha que oportunidade nós temos, uma noite em que toda a estrutura está à nossa disposição. Nós podemos louvar a Ele, nós podemos estar aqui servindo a Ele, no culto de todo o nosso coração. Cadê os jovens? Eu queria me comunicar com eles. Cadê os rapazes? Cadê as moças? Cadê o pessoal dessa juventude? E aí acha um e conversa com ele e fala: nossa, mas eu estou tão feliz de estar na igreja, eu estou tão animado, agora eu tenho uma outra turma, agora vocês são a minha turma, e nós vamos reunir todo sábado aqui, né? Para a gente cultuar, a gente vai pular na presença de Deus, a gente vai fazer projetos para ganhar outros jovens. Nossa, eu não vejo a hora de começar a trabalhar com vocês. Aí aquele jovem, aquele moço, aquele rapaz vira para aquele novo convertido e fala assim: o quê? Sábado na igreja? Você está de brincadeira. Todo sábado ainda por cima? Você está de brincadeira. Não, filho, vamos arrumar outros programas para a gente fazer. Deixa que a gente vem para a igreja no domingo. Não, mas eu posso vir poucas vezes, porque eu estudo à noite durante a semana, então eu vou precisar vir à igreja aos fins de semana. E eu sei, eu também já passei por essa fase que você está. Eu não perdi um culto de jovem. Entendeu como é que era? Era minha turma, mas agora cansei. Ficou chato, não sei. Não chego lá, não fico mais assim, empolgado. E eu sou jovem. Se eu não tivesse como se estivesse levando um choque, uma descarga elétrica, para mim eu estou morto.
Então jovem funciona assim, descarga elétrica. Tem de doido, né? Aí aquele jovem recém-convertido ouve essas coisas. Eu estou fazendo uma mímica, é claro. Eu estou fazendo um exagero. Estou? Então, irmãos, o que eu quero transmitir para você é o seguinte. Para a gente finalizar a nossa reflexão dessa noite. Às vezes a gente pensa assim, por que é tão difícil conduzir pessoas à igreja nos nossos dias? Conduzir a Cristo é tranquilo, sem reservas, porque Ele nunca vai decepcionar ninguém. Mas por que nós estamos com tanto receio que as pessoas se frustrem na igreja, que elas se decepcionem na igreja? Por quê? Quem estabeleceu esse método não foi um pastor, não foi uma denominação, foi o Senhor da igreja. Ele é que estabeleceu que é dessa maneira que nós vamos ser estimulados, provocados ao crescimento, ao desenvolvimento da nossa fé. Tem problema na igreja, gente? Tem. Quem é que cria os problemas na igreja? Quem é obrigado a resolver os problemas na igreja? Porque nós não somos clientes aqui. Nós não somos recebidos como clientes no corpo de Cristo, para sermos servidos e agradados a contento. Senão nós vamos cantar em outra freguesia. Não é essa a visão. A visão de Cristo é que a gente se agregue ao povo dele. Não para ser servido, mas para servir. Porque pontuar os problemas, isso qualquer um faz. Mas a igreja precisa de cabeças pensantes, ungidas e inspiradas pelo Espírito Santo, que também proponham saídas, proponham soluções, e se qualifiquem para ser exemplo e modelo de uma vivência congregacional estimulante, edificante, sólida, sincera. Esse é o tempo em que a igreja tem grandes desafios, é verdade. Mas eu te mostrei que isso não é de hoje. Isso começa já no primeiro século. Paulo escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, uma das primeiras que foi consolidada e estruturada, ele diz assim: eu estou de queixo caído com vocês. Vocês são tão carnais hoje quanto era no começo da conversão de vocês. Não cresceram nada. Ele está orientando aquela igreja e dizendo: sabe por que eu identifico que vocês não amadureceram em nada? Porque vocês continuam tão invejosos quanto eram antes, tão contenciosos quanto eram antes, cheios de dissensões quanto eram antes. Então quem cria os problemas na igreja é quem está lá fora, gente. Quem cria problema no convívio congregacional são aqueles que nunca dirão ou querem dizer sim para Cristo? Não, somos nós mesmos. Então, se nós somos a origem do problema, nós também temos que ser a origem da solução do problema. E isso ocorre quando? Quando a gente se submete ao cabeça, que é Jesus Cristo. Porque Ele não é louco. Ele não agrega pessoas para elas viverem de uma forma tumultuada, mas para que elas sejam unidas. Você sabe disso? Quando você lê a oração sacerdotal em João capítulo 17, ele ora ao Pai e ele pede: Pai, que eles sejam unidos como eu sou contigo e tu és comigo. Então o propósito dele é que as pessoas venham a Cristo e imediatamente sejam ingressadas na igreja, para viverem na igreja em união. Amém? E a gente pensa assim: não, é difícil, dá vergonha de levar pessoas à igreja. Eu fico com vergonha de convidar meus amigos para ir na igreja, porque pedição de dinheiro. É uma pedição de dinheiro, a culpa é dos pastores. Eles pedem muito dinheiro, então eu não levo meus visitantes na igreja. Eu não chamo eles. Acho uma igreja que não peça tanto dinheiro. Será que tem alguma? Tem que ter. Ah, eu não vou levar não, porque lá naquela igreja onde eu levo, vai ter manifestação de demônio. Ah, se meus parentes vêem um trem daquele, eles ficam doidos da cabeça, eles nunca mais querem pisar ali. Eles têm pavor de imaginar que eles vão cair endemoniados. Por isso é que eu não vou levar. Como assim? Então se tiver capeta neles, deixa. Deixa fazer ninho. Irmãos, o que a sociedade precisa é de Jesus e da igreja. Que o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração nessa noite. Mas tem muito problema na igreja. Quem está criando os problemas na igreja? Fala assim: eu. Somos nós. Não é o lá de fora que nunca pisa aqui, não. Não é
aquele que rejeita o evangelho toda vez que é pregado para ele, não. Se tem problema dentro da igreja, quem cria eles são as pessoas da igreja. Então nós queremos uma igreja com uma cota mínima possível de problema. Quem é que vai ter que dar jeito nisso? Nós mesmos. Cada um de nós, amadurecendo o nosso convívio congregacional. Porque a ordem de Cristo não é meramente falar do evangelho e a pessoa aceitou Jesus e deixa ela seguir o caminho dela. Não, ato contínuo. Nós pregamos o evangelho, ela se converteu, nós devemos trazê-la para a igreja. Para encerrar, eu quero ler o texto em Apocalipse 19, versículo de número 7. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Por quê? Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já... Eu vou repetir esse versículo, preste atenção. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já... a sua esposa se aprontou. Hoje o que a igreja é de Cristo? A noiva de Cristo. Ela é a noiva que está sendo preparada, que está sendo purificada, que está sendo trabalhada pelo amigo do noivo, que é o Espírito Santo de Deus. Mas esse texto nos fala de um tempo lá na frente, que não tão longe está, que ela vai subir da posição de noiva para a posição de esposa. O casamento vai acontecer. Diz que serão as bodas do Cordeiro, aonde o noivo vai receber em núpcias a sua noiva. E ela deixa de ser noiva para se tornar esposa do Cordeiro. E aí o texto diz, o próprio Senhor falando através de João, que ela já se aprontou. Quando que isso vai acontecer? Quando a igreja for glorificada. Então, se eu hoje busco uma igreja perfeita na terra, eu não vou encontrar, mas eu posso cooperar na igreja onde eu estiver, para o aperfeiçoamento daquela igreja. É uma responsabilidade de cada um de nós. Amém, irmãos? Tem problemas em todos os departamentos? Certamente. Por quê? Porque em todo departamento tem ser humano. Onde tem ser humano, tem problema. Então cabe a cada integrante de cada departamento assumir a sua parcela de responsabilidade nisso. De preservar a sua equipe, de preservar o ambiente de comunhão na sua área de serviço na igreja. Isso deveria ser a nossa primeira obrigação, como demonstração de gratidão a Deus, por nós podermos fazer parte do povo que serve a Cristo na face da terra. Amém? Você serve na diaconia, você serve no ministério de louvor, você serve cuidando do ministério infantil, você serve na recepção, você serve no ensino, você serve em tantas áreas na igreja. Isso o que é? Isso é um fardo ou é uma honra? Então haja de forma digna dessa honra. Que nós sejamos um modelo, irmãos. Que nós tenhamos prazer de conduzir pessoas a servir a Cristo nesse lugar. Dizendo para elas o quê? Que aqui não tem problema? Não, pelo contrário, infelizmente tem sim. Mas aqui também tem um povo responsável, sério, que não tem infantilidade na nossa conduta. A gente sabe que a gente tem que aprender a conviver em paz, porque isso agrada ao nosso Senhor. Foi para isso que Ele nos ajuntou. Fica de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. E eu queria que você orasse pelas pessoas que você gostaria que fossem salvas, aquelas mais próximas de você que você lembra agora, alguém da sua família, da sua parentela, do seu convívio de trabalho ou de escola. Pense nessas pessoas. Pense o quanto elas estão precisando encontrar a Cristo, mas também precisam ingressar na igreja. Então comece a clamar a Deus, que você seja uma pessoa que tenha para oferecer a elas as informações claras, profundas e firmes a respeito de Cristo. E também com muita tranquilidade, você seja um instrumento que Deus vai usar para trazer essas pessoas para a igreja, para uni-las ao corpo de Cristo, ao povo de Deus. E você trazendo essas pessoas, será exemplo para elas também dentro da igreja, no convívio congregacional, sendo aquele crente que vai oferecer a ela um exemplo
de conduta madura, séria, ajudando a sua congregação a viver em paz. Porque, irmão, você não tem noção do desgaste que é ficar separando briga de crente. Isso não é para isso que Deus nos chamou. Nós não podemos ocupar o nosso tempo com isso. Isso não é justo. Isso não é justo. Que nós sejamos desgastados com essas coisas que tem a ver com gente temperamental, que não entrega o seu temperamento para Cristo transformar. Nós temos que ser a congregação do povo mais humilde nessa terra, porque nenhum de nós está aqui por merecimento. Nós só estamos pela graça de Deus. Porque a vida que nós já vivemos, o caminho que nós já andamos, nós não merecíamos ser chamados povo de Deus, irmãos. Nós não merecíamos essa chance, mas Ele teve misericórdia de nós. Então vamos demonstrar a nossa gratidão a Ele, fazendo desse lugar um lugar de alegria, uma família unida, uma família sincera, onde um não fica espetando o outro, um não fica perturbando o outro. Que haja paz entre nós. Que haja paz nesse lugar. Coopere com o seu grupo de trabalho da igreja. Coopere com o seu departamento da igreja. Assume aquilo que é sua responsabilidade. Porque ninguém aqui é cliente, ninguém aqui é freguês. Nós somos parte desse povo. Nós temos responsabilidade, nós temos compromisso. Cada um faz o seu papel, cumpre a sua parte, faça com excelência. Se dedique mais, porque não é para homens, é para o teu Salvador, é para o teu Salvador. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de só achar defeito. Adore a Deus, dedicando-se a Ele na igreja, na casa onde Ele te reuniu. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com alegria. Levante a sua voz e ore, faça um concerto com Deus. Agradece a honra de servir a Ele, agradece porque você faz parte do corpo, e pede a Ele que te use para trazer outros que vão servir a Cristo conosco. Ouve e atende o nosso clamor, Senhor, e por sua misericórdia vai nos preparando, vai nos transformando, vai agindo na nossa vida de uma tal maneira, Senhor, que nós sejamos tratados por Ti e instrumento nas Tuas mãos, para que outros sejam tratados também. Em nome de Jesus eu te peço, realiza, Senhor, Tua obra de edificação do corpo de Cristo, que é cada um de nós. Ministra o Teu querer, o Teu agir. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, adora a Deus, adora a Deus. Você faz parte do povo de Deus. Canta, exalta o nome do Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo, a Ti nessa noite convidamos, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu que cuida da igreja, é Tu que convence a igreja, é Tu que trabalha na nossa mente. Ó Espírito Santo, nós oramos essa noite te pedindo, Senhor, vem tratar conosco, Senhor, vem tirar do nosso meio, Senhor, toda raiz de amargura, todo pecado. Purifica, Senhor, a Tua igreja. Pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito. Aleluia. Que a missão da Tua face, Sim, meu Deus. eu
Glória a Deus. Exalta o nome do Senhor. Aplauda o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus.